hoje a live vai ser madeirada. Um cepo de madeira. Aí quais são as funções? Na verdade tem duas funções básicas, vamos dizer assim, do barril enquanto cerveja, né? Enquanto pensando em produção de cerveja, e uma é armazenamento, né? Como eu falei, no começo tudo era barril, né? Tipo, processo de fermentação, maturação, transporte, logística, serviço, tudo era feito com barril. Então a primeira função, obviamente, que a gente já pode destacar o armazenamento. E a segunda é pensando em sabor. Tá? Então essas são as duas coisas, armazenamento e sabor. Como assim, Daniel, armazenamento e sabor? Bom, estou falando agora, tirando o contexto histórico, trazendo para o mundo moderno, ou para o mundo atual. Como que a gente utiliza barril de madeira hoje em dia? Pensando nessas duas coisas. Ou armazenamento, né? Eu quero guardar a minha cerveja num barril de madeira, ou o sabor. Claro que, se você for perceber, o armazenamento, em tese, né? Se eu for botar uma cerveja num barril de madeira, sendo que eu poderia estar com inox, plástico, enfim, obviamente que a gente tende a pensar logo no sabor. Mas o armazenamento, eu trago o gancho, né? Que é a questão do que a gente fala da microoxigenação. Isso vale um pouco, tá? Também para as cervejas de guarda. Depois a gente vai falar mais sobre isso quando falar de estilos, mas eu estou falando aqui principalmente para as sours. Tá? Então, cervejas sours que são maturadas, né, e envelhecidas em barris ou dorna, de madeira, enfim, que tem ali dentro uma flora microbiana e de leveduras selvagens também, ao contrário do que a gente fala muitas vezes, que o oxigênio é completamente, né, inimigo da cerveja depois de pronta e tal, é válido para alguns estilos, sim, e para efeito de oxidação, principalmente para cervejas que são mais frescas, etc. Mas tem dois casos que o oxigênio acaba sendo importante, né, para o envelhecimento de cerveja, quando o envelhecimento é desejável, né, muitas vezes a cerveja que a gente tem, que tem contato com oxigênio e ela envelhece, deteriora, e isso é um problema. Mas se é uma cerveja que eu quero que envelheça e deteriore, entre aspas, porque na verdade ela está evoluindo em perfil sensorial, é interessante isso. E para as sours também é interessante que tenha uma quantidade de oxigênio muito pequena. Essa microoxigenação que a gente chama deixa uma permeabilidade, porque na verdade o barril de madeira tem uma permeabilidade, troca de gases, e faz com que essa troca de gases diria que ela tem a quantidade de oxigênio que é transferido para dentro do barril, é a quantidade ideal, vamos dizer assim, desejável para uma boa maturação de uma cerveja, uma sour, aí, uma lambic, uma cerveja desses estilos belgas assim. Tá? Então esse processo, essa microoxigenação é muito interessante. Mas beleza, tirando esse aspecto, né, então especificamente de oxigênio, porque, por exemplo, se eu for maturar uma cerveja e deixar num post-mix, uma sour que está maturando, ela praticamente não tem permeabilidade de oxigênio, não tem contato com oxigênio, é muito menos, e a evolução dela é diferente. Então, se eu estou com um barril de madeira, essa evolução, por conta da microoxigenação, é diferenciada e chega no perfil que o estilo está acostumado, né? Porque os estilos dessa cerveja, né? Essas cervejas desse estilo foram produzidas historicamente e evoluíram com essas características. Então, se a gente quer ir atrás delas, a gente pode trazer um pouquinho disso. Mas agora pensando em sabor mesmo, né? Como que a madeira, ou principalmente pensando, né, em barril, pode estar influenciando, vamos dizer assim, influenciando no sabor da cerveja, né? Então, por que eu vou pegar uma cerveja que, digamos, que esteja pronta, eu vou botar dentro de um barril para ela evoluir? Então, a gente tem, mais uma vez, pensando em sours, a questão dos micro-organismos, então bactérias e leveduras selvagens, enfim, a flora microbiana e de leveduras que vai estar aderida nas paredes, né, de um barril reaproveitado, por exemplo, vai trazer um perfil sensorial para essa cerveja, uma vez que essa cerveja estiver ali dentro. Então é muito comum, nos dias de hoje, às vezes assim, cervejarias que tem simplesmente uma cerveja pronta, uma cerveja base, que ela coloca dentro de um barril de madeira, que às vezes está, né, velho, né, foi fermentado com outra cerveja, com vinho, ou está guardado, enfim, com alguma coisa, que sabe-se que ali dentro tem uma flora, e tipo assim, vamos botar ali e vamos ver o que vai acontecer. Muitas vezes fica uma cerveja bem interessante. Então o perfil sensorial muda completamente por causa dos micro-organismos que tem ali dentro. Além disso,
a própria madeira, né? A relação, as trocas de substâncias que a madeira leva para a cerveja vai trazer um sensorial. Então, cada madeira vai ter o seu perfil, cada tosta que foi feita de um barril vai ter o seu perfil, então, tipo, tem ali infinitas possibilidades, o tempo que vai estar maturado, a quantidade, e, enfim, vários aspectos que vão estar relacionados, que no fim das contas, se eu boto uma cerveja dentro de um barril, as características dessa madeira vai incorporar na cerveja também. Outra coisa, o que tinha nesse barril, né? Pode ser um barril novo, pode ser um barril que nunca teve nada antes, pode ser um barril que já tenha tido um whisky, um vinho, enfim, alguma coisa antes que já foi reaproveitado, né? Vai ser colocado a cerveja aí dentro e vai trazer também um pouco de sensorial. Então, por exemplo, vou maturar uma cerveja, uma Russian Imperial Stout, mas acho que alguém até já falou isso. Vou maturar uma Russian Imperial Stout num barril de Jack Daniels. Então, que vai trazer um pouco de carvalho, vai trazer um pouco da bebida também que estava ali, vai incorporar e vai alterar o sabor da cerveja, tá? Então, a gente também tem essa referência. E, por fim, que eu falei, também vai ter oxidação. Então, mesmo que não seja uma micro-oxigenação para um micro-organismo conseguir sobreviver ali e fazer a sua fermentação dentro daquela cerveja e evoluir ela, tem o processo oxidativo natural de efeito de oxigênio sobre essa cerveja que está envelhecendo dentro de um barril. Então, os efeitos da oxidação também são sentidos em sabor, aroma, né, sensorialmente falando. Fala, cervejeiro, beleza? Se você gostou desse vídeo, fica sabendo que ele é só um pedacinho de uma das lives que eu apresentei na terça-feira aqui no canal do YouTube. Então, se você quer ter mais conteúdos como esse, quer participar das nossas lives toda terça-feira, 19h30, aulas ao vivo completas para você curtir e aprender mais sobre cerveja e melhorar cada vez mais a sua produção. Já curte esse vídeo se você gostou e, claro, se inscreve no nosso canal toda terça-feira, 19h30, a gente tem encontro marcado. Te espero. Valeu!